um prazer para a Anatel estar presente aqui, apesar de que sabemos que o regulador não é muito bem quisto, porque ele impõe regras, né? Mas esse painel foi muito simpático, porque deu 3 oportunidades à Anatel para sentar aqui, ficar aqui no pódio. De modo que eu espero que tenham a mesma paciência comigo nesses 30 minutos agora. O Coronel Oliva falou de estratégia, que realmente o Brasil carece de estratégia, acho que é um projeto muito importante. Então, antes de falar nessa brecha aqui para a Anatel, da agenda regulatória da Anatel, eu vou resumir rapidamente quais são os objetivos estratégicos que a Anatel vem seguindo ao longo dos anos, de tal forma a cumprir as políticas emanadas pelo Poder Executivo e Legislativo e aquelas contidas na Lei Geral de Telecomunicações. São 5 os objetivos estratégicos que a Anatel tem seguido ao longo desses anos e na elaboração dos regulamentos, na sua função regulatória, de outorgar, de fazer regras e de fiscalizar. Primeiro, a universalização dos serviços. 2, a competição. 3, a qualidade. 4, a excelência regulatória. E 5, a transparência regulatória. Para trocar. Universalização, todos sabem o que é, eu vou andar rápido. Próximo. Mas os desafios. O desafio número 1 da universalização, que agora já não é tanto, mas é ainda um desafio, é a telefonia fixa, ela chegar a preços acessíveis nas populações de baixa renda e também chegar no campo, nas áreas rurais. O desafio 2 é a telefonia móvel, é fazer com que ela chegue aonde não existe. Temos cerca de 1.900 municípios onde não tem telefonia móvel. Pode trocar. Desafio 3 é aumentar a penetração da televisão por assinatura, que sabemos que é muito incipiente no Brasil e é de muita importância para a população. Desafio 4, promover o acesso à banda larga à internet em todo o país, especial pelas instituições de interesse público e população de pequenas localidades. Próximo. Competição. Próximo. Desafio número 1, facilitar a competição pelo incentivo a prestadoras que não têm o domínio do mercado, aquelas que se chama sem poder de mercado significativo, inclusive, se for o caso, com assimetrias regulatórias, sem prejudicar, sem desequilibrar as empresas que têm o poder de mercado. Desafio 2, fazer com que a infraestrutura de suporte dos serviços de telecomunicações sejam utilizados por todos. A infraestrutura, ela pela Lei Geral de Telecomunicações, é um bem público, de modo que todos têm o direito de utilizar, mesmo sendo de propriedade de uma determinada prestadora. Próximo. Desafio 3, reduzir os conflitos entre as prestadoras. Temos muitos conflitos que vão à Anatel e dos objetivos estratégicos é tentar reduzir esses conflitos, garantindo que a Anatel, quando demandada, resolverá essas pendências com rapidez, coisa que muitas vezes eu sei que deixa a desejar. Próximo. Próximo, qualidade, todos sabem o que é qualidade. Próximo. Desafio número 1 é fazer com que os serviços de telecomunicações sejam prestados com a qualidade requerida pelo usuário, especialmente em localidades onde não há competição. Ainda tem locais onde a competição é muito restrita, em determinados serviços, então aí é que entra o poder regulador para emular um competidor e obrigar que as empresas tratem bem os consumidores. Desafio 2, garantir a continuidade do serviço prestado em regime público, que é uma obrigação, é uma das características do serviço prestado em regime público, é a continuidade, mas também cuidar para que aqueles prestados em regime privado também tenham continuidade. Próximo. Excelência regulatória. Próximo. O desafio 1 é assegurar que a Anatel, que sempre teve um prestígio até razoável
não só em âmbito nacional, mas talvez mais em âmbito internacional, isso às vezes acontece, assegurar que ela continuará a ter esse mesmo prestígio. Desafio 2 é regular os serviços de forma a estimular os investimentos no setor, observando a intervenção mínima nos serviços prestados em regime privado, valorizando e incentivando os investidores e mantendo um arcabouço regulatório com regras claras e previsíveis, estáveis, mas mais importante é a previsibilidade, como eu tenho dito. Ela não pode ficar a mesma regra o tempo todo, porque o setor é muito dinâmico. Próximo. Desafio 3, garantir que a legislação brasileira está em harmonia com as recomendações das organizações nacionais e internacionais, em especial a UIT, contemplando os aspectos relacionados a impactos ambientais, quando for o caso. Desafio 4, administrar de forma eficiente o uso do espectro radioelétrico e da órbita, que são meios escassos, além dos recursos de numeração, levando em conta a convergência dos serviços e tudo mais que nós conhecemos. E privilegiando sempre a economia de escala, para que o produto seja barato e a prestação do serviço seja a preços módicos ao consumidor. Próximo. Transparência regulatória. Próximo. O desafio é promover a confiança da sociedade em geral na Anatel. O órgão regulador tem que ter a confiança da sociedade, como entidade pública que efetivamente cuide dos interesses dos usuários do serviço e que, ao mesmo tempo, zela pelo equilíbrio econômico-financeiro das prestadoras e pelo bom relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor e com os investidores do setor de telecomunicações. Próximo desafio. Manter a sociedade, em geral, esclarecida quanto ao papel da Anatel. A Anatel tem feito pouco, até por deficiência orçamentária, de dar publicidade ao que ela faz. Ela tem feito muita coisa boa, mas o público não sabe. Incluindo a adequada transparência de suas ações, os direitos e deveres dos usuários e prestadores de serviço, bem como convencer os usuários, e para isso tem que mostrar serviço, mostrar resultado, de que os servidores da Anatel têm por princípio fundamental o respeito aos seus direitos. Próximo. Bom, então vamos agora à agenda da Anatel. Temos 22 minutos para isso. Eu andei rápido para a gente ter mais tempo para isso. A Anatel, ela dá outorga, quer dizer, regular, é a soma, é uma equação que é igual a outorgar, fazer regras, regulamentar e fiscalizar. São essas as três funções que nós aqui chamamos de regular. Então eu dividi as ações planejadas para 2007 em outorga e regulamentação. Fiscalização não vou falar sobre ela, que não dá tempo. Então, outorga. Temos em andamento, como todos sabem, a licitação dos espectros de 3,5 e 10,5 GHz, que é onde pretende funcionar o IMAX em 3,5 GHz. Existe atualmente, como sabem, um questionamento do Tribunal de Contas da União e liminares na Justiça, obtidas pelas concessionárias que foram retiradas desse processo, dessa licitação em si. Então está parada a licitação, me perguntam quando vai recomeçar, e eu repito, muito importante que os dois lados da questão, representados pelas associações, a Abrafix e a Telcomp, cheguem a um acordo e levem esse acordo à Anatel. Essa é a solução ideal. Licitação de espectro do serviço móvel, do SMP, que nós estamos chamando de sobras, são aquelas frequências que ainda estão disponíveis, ainda não é a terceira geração, está ainda em processo de consulta pública e em processo de consolidação das contribuições apresentadas à consulta pública. Mas deverá sair certamente nos próximos dias ou mês, possivelmente. Licitação de terceira geração,
que aqui, de fato, o que está se fazendo é oferecendo aquela banda que se costuma chamar de Core Band do IMT 2000, que é 1.9 de subida e 2.1 GHz de descida. É uma faixa que o Brasil teve a oportunidade de guardar, que tem uma escala mundial muito grande. Essa licitação, esse edital, está em minuta. Já foi feita uma apresentação técnica ao Conselho Diretor da Anatel. As linhas gerais desse edital são, primeiro, fazer com que as atuais prestadoras, os atuais investidores aqui no Brasil, tenham toda a oportunidade de adquirir essas frequências de terceira geração. Para isso, estamos pensando em dividir o país em 11 áreas de prestação, exatamente para contemplar aquelas pequenas empresas que só têm interesse na sua região. Caso contrário, ela teria que comprar uma região inteira do Brasil, se fossem só as 3 regiões que o Brasil é dividido. Então, é por isso que tem várias regiões. Deverá ter 11 regiões. Segundo, o preço, a ideia, como já falamos aqui, é exigir o mínimo de pagamento em dinheiro, a ordem apenas de 5% do preço que seria o normal a ser pago, o preço mínimo pela licitação, pela frequência, e o restante ser pago através de compromissos. O grosso desses compromissos, estamos pensando que deva ser o atendimento a municípios com menos de 30 mil habitantes. Por quê? Porque atualmente, até 30 mil habitantes, as bandas A e B já são obrigadas a chegar lá. Então, o que está faltando é abaixo de 30 mil habitantes. Esses compromissos, eles poderão ser cumpridos usando equipamentos, sistemas de segunda geração, admite-se isso, ou de terceira geração. Entretanto, depois de um certo número de anos, estamos pensando 5 anos, esses compromissos essas redes terão que ser convertidas para a terceira geração. Então, esse é o compromisso principal que estamos imaginando para a licitação do 3G. Voltando ainda às áreas de prestação, também, existem áreas que sabemos que, se forem vendidas isoladamente, haverá um interesse muito pequeno. Então, tem sido tradição da Anatel, seguindo as estratégias constantes do nosso plano estratégico, que se misture um pouco o filé com o osso, de modo que também haverá isso em alguns poucos casos, para que obrigue as empresas a prestarem serviço onde normalmente elas considerariam de pouco retorno. Próximo. Bom, ainda sobre a terceira geração, nós estamos plenamente cientes de que é um investimento muito grande e as empresas dizem com um retorno pequeno, essas cidades pequenas, de 30 mil habitantes para baixo. Então, a Anatel deverá possibilitar que as empresas atendam a determinados grupos de municípios, não precisa atender a todos, haveria uma divisão pelas empresas, e também poderá ter a possibilidade das empresas se juntarem voluntariamente e fazerem uma rede única para prestar o serviço. O objetivo disso é exatamente reduzir substancialmente os custos para o atendimento dessas pequenas localidades e, assim, possibilitar uma penetração maior. Bom, quanto a próximas outorgas, tem uma licitação na faixa de 450 MHz, que não houve ainda, houve um chamamento público, que havia um desentendimento se esse chamamento público já era para outorgar a frequência ou não,
Recentemente, o Conselho decidiu que sim, e então vai consultar as empresas que, na época, manifestaram interesse. São 3 portadoras, na faixa de 410, e pode ser que isso resulte em uma licitação. Também está na época de prorrogar outorga de espectro do serviço móvel, isso está sendo feito normalmente, sem atropelo, e estamos trabalhando em uma espécie de plano de outorga de televisão por assinatura. Como sabemos, são 4 outorgas de televisão por assinatura, cada uma com regra diferente da outra. Então, está se trabalhando num plano, a semelhança do Plano Geral de Outorgas do STFC, por exemplo, do Plano Geral de Autorizações do SMP, um plano geral de outorgas da televisão por assinatura. Tem uma complexidade grande, porque sabemos que existe uma lei, que é a lei do TV a cabo, quer dizer, de uma dessas outorgas que impacta, né? Mas isso é um trabalho que está em andamento na agência. E, resultado disso, depois disso aprovado, poderá então, quer dizer, cria a base para se fazer, por exemplo, um chamamento público para concessão de TV a cabo. Próximo. Então, isso são os pontos principais referentes à função de outorgar. Quanto à regulamentação, quer dizer, fazer regras, já concluímos esse ano a regulamentação da remuneração das redes do serviço telefônico fixo comutado, onde manteve-se o modelo de custo, Bill and Keep, 55%, até que entre, aliás, o modelo de Bill and Keep, 55% até que entre o modelo de custo. Após o modelo de custo será o pagamento completo, o full billing. Nos horários de tarifação reduzida, um desconto de 30% da TURL. E as prestadoras que não são dominantes no mercado podem cobrar uma tarifa de uso até 20% acima daquelas que são dominantes no mercado, sem ter que abrir as suas contas, sem apresentar o documento de contas. Isso já foi aprovado, já está, portanto, em andamento. O regulamento de portabilidade, era outra meta da Anatel, importante, já está aprovado. Achamos que vai ser um sucesso a portabilidade, que no Brasil nós decidimos ter a portabilidade intra-serviço, ou seja, dentro do serviço fixo e dentro do serviço móvel, mas não entre os dois serviços, porque aqui nós temos numeração completamente diferente. O usuário sabe, quando ele vai telefonar, de acordo com o número do destinatário, se é fixo ou se é móvel. Então não valia a pena fazer a mistura. E queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante, conversando com empresas que fazem esse tipo de entidades administradoras de numeração nos Estados Unidos. E uma informação que eu achei interessante é que eles me disseram que hoje, anos depois, hoje apenas 10% da receita das empresas vem efetivamente da portabilidade. 90% são trabalhos contratados pelas prestadoras, utilizando o banco de dados que eles têm. Então, por exemplo, há um desastre como as Torres Gêmeas, então tem que fazer o routing de todas as chamadas, isso eles participaram ativamente, várias outras aplicações. Então, eu tenho a impressão que o que nós estamos aqui criando, de fato, é uma ferramenta muito útil, muito importante, quer dizer, não só com a grande utilidade para os usuários, mas também para as próprias prestadoras, que deverão encontrar muitas utilidades para essa entidade administradora. Temos também uma revisão do Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal, que já está aprovada. Eu já mencionei isso ontem aqui, que não existe mais limite
limite burocrático para o número de autorizações de SMP, de serviço móvel. O que limita é o espectro, que é um bem escasso, como sabemos. Próximo. A revisão do regulamento do SMP, que, como sabemos, a revisão desse regulamento é resultado de exigências dos órgãos de defesa dos consumidores, que a Anatel acatou e colocou em consulta pública, e estamos, portanto, prestes a aprovar essa revisão das normas, quer dizer, do regulamento, das regras do regulamento da SMP. Está bem adiantado. Norma de custo de capital, a WACC, temos hoje um estudo nesse sentido, e não estamos certos que vai dar para concluir até o final do ano, possivelmente não. O fator X da produtividade otimizado, temos o provisório, e acreditamos que esse ano não vai dar para ficar pronto. Vai continuar sendo usado o provisório. E uma metodologia de cálculo dos valores de remuneração de rede. A Anatel deverá ter condições esse ano, já as barreiras orçamentárias foram resolvidas, e a Anatel deverá fazer uma contratação de uma consultoria para ajudar a fazer esse regulamento e, portanto, viabilizar o modelo de custos na remuneração de rede, que não será para esse ano, mas deverá ter início esse ano. E também isso deverá resultar em ferramenta para desenvolver uma metodologia de revisão tarifária quando for necessário. Próximo. Regulamentação de uso eficiente do espectro. Também é um trabalho que está em andamento na Anatel. Esse regulamento deverá definir as técnicas, deverá dar uma definição técnica de quais são os melhores indicadores para saber como está sendo usada uma faixa do ponto de vista técnico, da ocupação daquela faixa. Claro que em alguns casos a gente até quer que a faixa não seja usada, por exemplo, serviços de emergência, etc. Então não é uma coisa, apenas é a maneira de saber qual o nível de ocupação da faixa. É uma coisa técnica, de engenharia, simples, que está sendo estudada. Em seguida, aí vem a parte mais difícil. Bom, a parte fácil também, ainda, que é técnica, é medir esses indicadores, né? E a parte mais difícil é estabelecer as metas, né? Porque, a nosso ver, isso será função de cada faixa de frequências, função até do local, muitas vezes. De modo que essa é a parte mais difícil. Mas é necessário a gente saber como está o congestionamento das nossas faixas de frequência, sem dúvida nenhuma. A revenda do STFC, do Serviço Telefônico Fixo, continua na nossa pauta. Reconheço que ainda sem grandes avanços, mas continua na pauta. Os operador móvel virtual, também, que achamos que é uma prioridade, não estou muito seguro que vai sair esse ano a regulamentação, mas continua na pauta e considerado de muita importância para naqueles casos onde existe rede em abundância e que a rede é pouco utilizada, pode ser de interesse de todos. Regulamento, esse eu falei ontem, que acabamos de criar na Anatel um grupo de trabalho específico para regulamentar o serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, que seria um quinto serviço de televisão por assinatura, onde eu diria que seria algo semelhante ao serviço de comunicação multimídia, quer dizer, mais light, mais amplo e sem qualquer entrave ao uso de todas as tecnologias que as atuais plataformas permitem. Próximo. Revisão da regulamentação do SCM, temos falado nisso também, já está ficando repetitivo. Já existem estudos de numeração para SCM, a questão da mobilidade restrita, interconexão com as demais redes, o uso do espectro para esse serviço. Uma ideia seria
que esse serviço também ele teria a possibilidade de usar o espectro de outros serviços, porque nós sabemos, por exemplo, o serviço móvel pessoal, assim como o STFC, a soma deles com o SCM é que possibilita dados, tá certo? Então, ele não é nenhum absurdo ele usar as frequências do serviço principal. Por isso precisa ser definido, ser escrito. Plano Geral de Metas de Universalização, também estamos atrasados, mas continua na pauta da Anatel, assim como um regulamento que melhore a questão da resolução de conflitos entre as prestadoras. Próximo. Outras atividades da Anatel, imaginamos que dê ainda para começar esse ano, seria apenas o início, seria o início do processo de implantação do modelo de custo, as empresas apresentando o DSAC, o documento de separação e alocação de contas, e o início também do cálculo da remuneração de redes. Como sabemos, a regulamentação diz que o fixo é pelo sistema EURIC e o móvel pelo FAC. E esperamos que a Anatel, agora, quando recomposta com os 5 conselheiros, com a vinda do embaixador Sardenberg, temos esperança da Anatel finalmente adotar a estrutura que já foi muito bem estudada e que é uma estrutura de órgão regulador convergente, onde as atuais superintendências são substituídas por 10 superintendências voltadas para processos. Quer dizer, foi feito todo o levantamento dos processos da agência, são 100 e poucos, agrupados em macroprocessos, e cada macroprocesso desse é uma superintendência. Então, isso descaracteriza totalmente o serviço, quer dizer, são os processos que vão orientar os trabalhos da agência e deixando assim a agência, acreditamos nós, mais ágil e mais especializada em cada um dos processos. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos.